Diga para o seu vizinho: nunca pare de crescer. Diga para mais outro: nunca pare de crescer. A pior tragédia que nós podemos enfrentar como pessoas, seres humanos, é parar de crescer. Parar de crescer é ficar velho, é se perder o tempo, é perder o bonde e a vida na sua plenitude. Envelhecer não exige esforço algum de nós. Para envelhecer, basta estar vivo, né? É natural. E como a gente envelhece depressa, mesmo sem querer. Mas para crescer é diferente, exige uma busca permanente, constante, exige perseverança, exige que você realmente se determine a isso. Muitas vezes, com a idade e a velocidade das coisas, a gente tem a tendência de parar pelo cansaço, de se acomodar, mas isso é um erro fatal. Nós precisamos nos manter em movimento constante e abertos sempre para aprender. Quem para de crescer fica como um pão velho adormecido, já disse alguém, um pão bolorado. Que atração, que desejo pode ter alguém por um pão velho adormecido e bolorado? A Bíblia nos garante que o nosso relacionamento com o Criador, a nossa vida com Deus, nos renova. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, em consequência da semente do pecado, que nos impôs essa condição de morte física, o homem interior se renova dia a dia. Eu conheço muitos jovens que estão tão velhos. Diga para o seu vizinho: espero que não seja você. E a tragédia é essa, a tragédia é essa, é um jovem velho. E a bênção é ser um velho jovem. Essa é a promessa da palavra do Senhor para aqueles que creem se manterem sempre renovados. E como diz o Salmo 92, mesmo na velhice serão viçosos e cheios de fruto. Você pode dizer glória a Deus? Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia! Viçosos, sonhando, aleluia! Com disposição para realizar, para fazer. Você não imagina o quanto Deus quer e pode fazer através da sua vida. Olha o que Thomas Edison disse, o inventor da lâmpada e de tantos outros inventos. Ele disse: mostra-me um homem plenamente satisfeito e eu te mostrarei um fracasso. Nós paramos quando nos damos por satisfeito, quando nós nos acomodamos. Essa é a nossa vida, é breve e é só uma. Diga para o seu vizinho: é breve e é só uma.
viva ela toda, saboreie ela toda. Em todas as nossas estações, há propósito de Deus e possibilidade para se fazer coisas maravilhosas. Aleluia, aleluia. Não se acomode nunca. Eu vou fazer 64 anos, não tem quem diga, não é verdade? O pessoal pensa que eu tenho 50, 45, mas pode acreditar, vou fazer agora em outubro 64 anos. Eu não parei um dia. Estou envolvido com grandes projetos, porque eu quero gastar a minha vida para o Senhor na sua plenitude. Eu não quero levar um sonho para a sepultura. Diga para o seu vizinho, não leve os seus sonhos para a sepultura. Eu creio que é uma tragédia para o homem, uma grande tragédia, levar os seus sonhos para a sepultura. Não, faça tudo para vivê-los da melhor maneira. O apóstolo Pedro, ele recomenda que o nosso crescimento deve ser constante. Se você abrir lá em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 17 e 18, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Paulo está exortando a igreja a permanecer firme. Para crescer há que haver firmeza, há que haver prontidão, há que haver sobriedade, há que haver sede. E ele está dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para um líder, meu filho, isso é impositivo. Um líder não pode jamais parar de crescer, porque já diz o Rick Warren que quando o líder para de crescer, ele para de liderar. A responsabilidade do líder está à frente, ou mesmo que esteja atrás, mas ele estará sempre dando direção. Muita gente está se perdendo o tempo, perdendo o propósito e o tempo, porque pararam de crescer, e isso realmente é uma tragédia. E como permanecer crescendo? Essa é a questão. Ou eu poderia dizer: e por que se para de crescer? Daria na mesma coisa. A condição para que permaneçamos crescendo é que andemos em humildade. Sem humildade, ninguém cresce,
Porque a humildade é a condição sine qua non para o aprendizado. Os mestres sempre estão por aí. E alguém já disse, se eu não me engano, Aristóteles, que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. E quem está pronto como discípulo? Aquele que tem humildade para aprender. Nós vivemos um tempo em que muita gente, até mesmo jovem, está fechada, ensimesmada, empoderada. Numa verdade sua, de que ela não abre mão, para se dar conta lá na frente, que abraçou uma mentira como verdade, mas não teve humildade para ouvir a outros. Seja humilde, meu filho, sempre. Seja humilde, meu irmão, sempre. Ouça a todos, acredite em alguns, mas até com aqueles que você não acredita, você vai aprender coisas preciosas. Na vida, a gente não aprende só com as verdades, a gente aprende com as mentiras. A gente não aprende só com os bons, a gente aprende com os maus também. A gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros. E olha, aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, porque os erros doem. Diga para o seu vizinho: os erros doem, e é difícil esquecê-los. As coisas boas e agradáveis, como a gente esquece fácil, mas aquilo que nos traz dor é difícil esquecer. Por isso nós aprendemos muito mais com os erros. Em Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toda a sabedoria de Jesus estava no fato de que ele era humilde para ouvir a Deus. Há pessoas que são tão altivas, tão soberbas, tão orgulhosas, que elas não se inclinam nem para ouvir a Deus, e vão dando cabeçadas, e vão vivendo de erro em erro, mesmo Deus gritando para elas. Meu filho, seja humilde sempre, e aprenda a ouvir, porque nós crescemos pelos ouvidos. Esse crescimento que eu estou falando, porque o outro é pela boca. Pela boca a gente cresce, mas eu estou falando daquele crescimento que nós adquirimos pelo ouvir. A Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque o melhor é para os sábios. O melhor dessa terra está reservado para o sábio, para aqueles que crescem numa medida de sabedoria. A sabedoria permite ao homem discernir os tempos,
e os propósitos e se mover de forma certa. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, o desafio para nós é continuar crescendo, primeiro no caráter, mas também no conhecimento, na sabedoria. Caráter, conhecimento e sabedoria. Tudo mais será consequência. Como a semente de uma grande árvore. Se você pegar a semente de uma mangueira, ela é muito pequena, se compararmos o tamanho de uma grande mangueira. Mas todo o crescimento daquela árvore, todas as potencialidades daquela árvore, estão contidas no DNA dela, dentro daquele caroço. Se ele for saudável e encontrar o solo certo, aquela árvore será o resultado natural do que ela carrega. Assim são os homens. A Bíblia diz que o justo, mesmo passando pelo vale de Baca, fará dele um manancial de bênçãos. Quem tem um coração grande, cresce em qualquer lugar. Você pode dizer glória a Deus? Dê um forte aplauso ao Senhor. Quem tem um coração grande, cresce em qualquer lugar. O seu crescimento determina a sua estatura, a sua autoridade, sua influência, o seu governo. Pessoas pequenas nunca fazem coisas grandes, e se faz por um momento, porque não faz duradoura. É preciso ter caráter, é preciso ter sabedoria e conhecimento. Aleluia! Então mantenha, meu filho, humildade e disposição sempre para aprender. E jamais ache que você sabe o suficiente, porque já dizia lá o Aristóteles que viver é aprender. Viver é aprender. Aquele que se acha suficientemente maduro, deixa de crescer. E quem deixa de crescer e fica suficiente maduro, qual é o próximo passo? Depois de suficientemente maduro, o que acontece com o fruto? Ele apodrece. Nunca pare de crescer. Diga isso para o seu vizinho. Nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. Essa tem sido a minha experiência pessoal. E eu vou dizer uma coisa: extrair pérolas das pessoas mais simples. Muitas vezes extrair verdadeiras pérolas das pessoas mais simples. Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravidade, que era um irmão em Cristo, ele disse: o grande oceano da verdade
continua inteiramente desconhecido diante de mim. Um pensador, um homem que vivia para observar e aprender com a natureza, um homem que era extremamente estudioso. Ele entendia que por mais que ele buscasse o conhecimento, aquilo que ele sabia era muito pouco diante do que ele tinha para aprender. Por isso ele diz que o desconhecido era como um oceano, porque o oceano é realmente uma dimensão muito grande, e essa é a verdade. Na nossa vida espiritual é assim também. Quantos cristãos desprezam a Bíblia, perdem a fome pelo ouvir e aprender a palavra de Deus, e se tornam cristãos nanicos, com inanição espiritual. Não faça isso. A busca pelo conhecimento da palavra de Deus vai te dar cada vez mais estatura, e com a estatura, a possibilidade de desfrutar da tua herança, daquilo que Jesus conquistou para você. A falta de conhecimento nos leva ao erro. Jesus disse, o Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, mantenha-se humilde, mantenha os seus ouvidos abertos, aprenda com Deus, aprenda com a sua esposa. Quantos maridos nós temos aqui? Ouça a sua esposa. Nem sempre ela tem razão, mas muitas vezes ela tem, e é difícil quando ela tem razão. Oh, meu Deus do céu, como é difícil, porque depois ela disse: eu te avisei, bem que eu te disse, eu te avisei. E ela sabe, ela desforra, como a gente diz no popular, né? Então ouça a sua esposa, né? Ouça a sua esposa, ouça os filhos. Se eu melhorei um pouco, querido, eu melhorei por ouvir a minha esposa. Eu descia do púlpito e ela, já no caminho de casa: meu filho, eu não gostei que você usou aquela expressão, eu não gostei que você falou aquilo daquela maneira, não foi legal. E os filhos também, à medida que foram crescendo, com uma visão atualizada do mundo e da nova geração, eles também me ensinam muita coisa. Eu aprendo muito com o pastor Fred. O pastor Fred tem uma boa medida de sabedoria, apesar da juventude, e eu fico muito grato a Deus por isso. E hoje, muita coisa eu aprendo com ele. Aprenda com os seus discípulos. Há discípulos que estão do nosso lado, vendo coisas que a gente não consegue ver, sentindo coisas que a gente não consegue sentir. Por que não ouvi-los? Aprenda com o seu médico. Como é difícil seguir o conselho do médico. Aprenda com o seu professor, aprenda com todos. Diga para o seu vizinho: aprenda com todos. Aleluia. O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa,
e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Mas começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes eu me espanto com algumas revelações que eu descubro nas minhas meditações, ou que eu ouço de algum pregador, ou que eu leio em algum livro. Depois de todos esses anos, ainda há coisas que me surpreendem, porque Deus é inesgotável. Deus nunca fica velho. Ele é um novo que se renova eternamente. Quem fica velho é o religioso, é a religião, porque para no tempo e se fecha nas suas crenças, nos seus dogmas. Mas Deus está sempre em movimento, falando de muitas formas, e nunca fica velho. Você pode dizer glória a Deus e dar um forte aplauso a Ele. Aleluia, aleluia. Estamos saindo de uma crise, de uma pandemia que se abateu sobre o mundo como uma verdadeira tragédia. O mundo já viveu a peste negra, peste bubônica, a gripe espanhola, as guerras. Mas eu creio que nenhum momento da história da humanidade, e até mesmo pela densidade populacional dos nossos dias, uma tragédia como a pandemia refletiu tanto. O vale da sombra da morte. A palavra está se cumprindo sobre a sua vida. No Salmo 23, o Senhor nos guardando, conosco, no vale da sombra da morte. Estamos aqui. Levante suas mãos e diga obrigado, Senhor. Mas alguma coisa Deus está falando, alguma coisa Ele está ensinando. E o que Deus fala, ensina sempre, de Gênesis a Apocalipse, é que Ele é Deus, e nós somos poeirinha. Que é maldito o homem que confia no homem, que põe a sua confiança em si mesmo. Deus ensina a dependência, até mesmo na vida do próprio Filho. Jesus Cristo veio nos ensinar a dependência, para sermos humildes, ouvirmos a Deus e continuarmos a crescer. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 15, ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No verso 13 desse mesmo capítulo, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nessa noite, meu filho, essa é a minha palavra para você, que eu estendo a cada um dos irmãos aqui nessa noite. Deus está te chamando para crescer. A gente sofre menos quanto mais crescemos.
quanto mais crescemos, menos sofremos. A ignorância impõe muitas dores e perdas. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tola, a sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então muita gente está sabotando a sua própria vida por falta de conhecimento, de crescimento, de entendimento, de sabedoria.